Bom, pessoal, os rebeldes hoje têm aqui uma visita que muito nos envaidece, muito nos alegra. Guilherme Boulos, dirigente do MTST, dirigente do PSOL, e que vai conversar conosco sobre o enfrentamento dessa situação do Bolsonaro, em particular, uma coisa, eu já começo fazendo a primeira pergunta, uma coisa que tem sido ponto de debate aqui entre nós é o seguinte: afinal, quando é que a gente vai para a rua? Já dá para ir para a rua? Quais são as condições que têm que ser atingidas para que se vá para a rua? Ou vamos ser forçados a esperar o fim da pandemia, a imunização completa da população, para que a gente possa dar esse empurrão no Bolsonaro? Bom, Cid, primeiro agradecer a você, a Andréia, a Cristina e o Daniel pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. É muito bom poder estar aqui. Olha, essa é uma questão que já começou a ser debatida. Aliás, ela está sendo debatida desde a primeira onda da pandemia entre os movimentos sociais e as forças políticas de esquerda. Se vocês se lembrarem, lá em junho do ano passado, ainda na primeira onda, ocorreram manifestações de rua, puxadas num primeiro momento pelas torcidas organizadas contra o fascismo, como na verdade, um gesto de indignação com aquelas manifestações do Bolsonaro em relação à AI-5, bolsonaristas que foram agredir enfermeiro, profissional de saúde lá na Praça dos Três Poderes. Se criou um clima de terror que os fascistas impuseram nas ruas e que teve uma reação. E depois das manifestações que aconteceram das torcidas organizadas, vários movimentos sociais, inclusive o MTST e a Frente Povo Sem Medo, das quais eu participo, foram às ruas naquele momento. Agora, de lá para cá, aconteceram mobilizações, todas elas de caráter simbólico. Agora, você juntar 50 pessoas, 100 pessoas com distanciamento social, todo mundo ali com as precauções devidas, mas com cartazes, com cruzes, ou seja, manifestações mais simbólicas. Hoje mesmo, o dia que nós estamos gravando, o MTST fez uma mobilização em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, porque o Bolsonaro foi lá na privatização da SEDAI. E foram 100 pessoas do MTST lá, deu até um princípio de conflito, para fazer uma recepção ao Bolsonaro e denunciar o genocídio. Agora, mobilizações de massa, que eu acho que é isso, essa é a questão que você levanta, a gente fazer convocações do conjunto dos movimentos, das centrais sindicais, dos partidos de esquerda contra o Bolsonaro, a minha percepção é que na condição sanitária que a gente tem hoje, ainda não dá. Nós estamos com 3 mil mortes por dia, nós estamos com uma taxa de ocupação de UTI ainda muito alta, nós estamos com uma taxa de contágio ainda alta e com nível de vacinação, inclusive do próprio grupo de risco, ainda baixo. Agora, eu não acho que o debate tem que ser vamos esperar acabar tudo para poder ir para a rua, porque senão isso inclusive não tem fim. Aliás, saiu um estudo recente que, se manter os níveis de vacinação até aqui, a população brasileira só vai ser vacinada em 2024, 2025, como um todo. Então, não é possível esperar. Qual é a avaliação que eu acho que é o ponto de corte para a possibilidade de ir para a rua? Ter o grupo de risco vacinado, ter uma curva bastante descendente, com nível de estabilização do conjunto dos índices da pandemia. Nós estamos falando aqui de casos novos, internação. Se você tem um mínimo de controle da pandemia, num processo de abertura gradual, eu acho que vai ser possível, necessário já é, fazer mobilizações de rua no Brasil e puxada pelos movimentos sociais, pelas frentes. Nós estamos esperando isso e esperando que essas condições se criem. Agora, hoje, no nível que nós temos, eu ainda acho que seria difícil fazer mobilizações e não sujeitar as pessoas a um risco muito grande de contaminação. Boulos, sem essas mobilizações amplas, de massa, como você mencionou,
Qual é a tua percepção da evolução da CPI da Covid, ou a CPI do genocídio, que eu prefiro chamar assim? Porque a gente sabe que tanto CPI como movimento pró-impeachment, eles crescem quando tem esse embalo das ruas. A gente não tem isso pelas condições objetivas que você mencionou. E aí? Cristina, eu acho que a CPI ela pode ser promissora do ponto de vista de interromper o genocídio e de colocar em xeque a continuidade do governo Bolsonaro por uma outra razão. Enfim, você tem toda a razão de que o impeachment, o desgaste político de um governo tem sempre, historicamente, a mobilização de rua como um ingrediente fundamental. Nesse momento, nós não estamos podendo fazer. Agora, veja o cenário. O Bolsonaro está no pior nível de aprovação desde que ele assumiu o governo. A estratégia dele para a pandemia gerou um desastre humanitário no Brasil. A estratégia dele em relação à crise econômica, com o neoliberalismo extremista do Paulo Guedes, gerou 19 milhões de pessoas com fome no Brasil e o índice de desemprego mais alto medido pela série histórica do IBGE. O Brasil está num atoleiro e sem nenhuma luz no fim do túnel enquanto esse governo estiver aí. Que é um governo também sem credibilidade e, do ponto de vista da pandemia, responsável diretamente pelas mortes. Com o Bolsonaro perdendo a aprovação, com o Bolsonaro, o barco dele começando a afundar, aquilo que as pessoas acreditavam de por que está o Arthur Lira presidente da Câmara, o Pacheco presidente do Senado, o Bolsonaro ajudou a elegê-los, deu vários ministérios para o Centrão, garantiu emendas parlamentares para o Centrão, isso pode não se tornar suficiente para manter a governabilidade dele no parlamento. Porque os deputados do Centrão, e mesmo os senadores, estão preocupados com a sua reeleição no ano que vem. E se o Bolsonaro se torna tóxico, como está se tornando, diante de toda a opinião pública, ninguém vai querer ir ao fundo do mar junto com ele. Aliás, o Centrão, historicamente, é conhecido por ser o primeiro a pular do barco quando tem um primeiro cheiro de que o navio está afundando. Então, eu acho que tem chances reais, pela própria degradação do governo Bolsonaro, do Centrão e de setores do parlamento, incentivados até pelo clima da CPI, a CPI reforça o ambiente político de desgaste do governo Bolsonaro, de ter uma abertura do processo de impeachment. É claro, se a gente tiver rua daqui até lá, facilita bastante o processo. Ô, Boulos, eu queria te voltar a considerar essa questão dos movimentos de rua, né? Do ponto de vista sanitário, é possível você organizar movimentos de rua sem que isso contribua para surtos da pandemia, né? Se você organiza a manifestação de uma determinada maneira, sobretudo também porque a manifestação se realiza ao ar livre e o vírus se transmite de maneira muito forte em ambiente fechado e não no ar livre. Por outro lado, eu queria também que você considerasse, com a sua experiência aí, com a sua intimidade com os movimentos sociais, não é? Com seus vínculos, porque a gente nota em outros países, apesar da pandemia, eles têm registrado grandes movimentos de rua. A gente observou isso no Chile, no Equador, nos Estados Unidos, depois do assassinato lá do Floyd, você teve o grande movimento de massas. Os Estados Unidos, na época, estava num auge da pandemia, não é? E esse grande movimento, inclusive, contribuiu fortemente para a eleição do Biden, né? Quer dizer, também na Birmânia, recentemente, Hong Kong, em vários lugares, Bielorrússia. Quer dizer, eu acho que o que nós temos que pensar um pouco quando a gente pensa nessa coisa dos movimentos é a dinâmica objetiva, né? Acho que está faltando na sociedade, não é? Independente e para além da convocação das esquerdas e das lideranças, tem aí algo a ser refletido, diz respeito alguns estão falando em letargia, outros em esgarçamento do tecido social, né? Ou seja,
Você, quando está falando aí como foi a pergunta do Cid, né, o movimento não está indo para a rua porque está faltando convocação, as pessoas estão em pé de guerra, mas não estão indo porque estão seguradas pela crise da pandemia, ou o buraco é mais embaixo, ou a gente tem que refletir em causas mais profundas que estão realmente determinando uma mobilização de rua muito pouco densa, muito pouco intensa. Vamos lá, Daniel. Algumas coisas diferentes. Primeiro, de fato, teve e tem tido mobilizações. Hoje mesmo na Colômbia teve mobilizações muito grandes, greves gerais, no Chile, durante a pandemia. Agora, excetuando os Estados Unidos nas mobilizações depois da morte do George Floyd, nenhum país onde está tendo mobilização massiva tem paralelo com o nível da pandemia que nós temos hoje no Brasil, né? Com o número de mortes, com o descontrole completo da pandemia, como a gente tem aqui. Esse é um fator que precisa ser considerado. De fato, existe a possibilidade de você ter manifestações com segurança sanitária. E nós fizemos muitas delas ao longo dos últimos meses. O que é muito difícil é você ter mobilizações de multidões, estou falando aqui de dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, que se justifica pela conjuntura brasileira hoje, pelo tamanho do desastre, num momento como esse, de descontrole completo da pandemia, assegurando as condições sanitárias adequadas para todos. Essa é a dificuldade, é isso que tem pesado na decisão do movimento social brasileiro de, neste momento, não fazer grandes convocatórias para ir para as ruas. Ter iniciativas políticas, e aqui é importante a gente lembrar, porque senão se cria uma ideia de que está todo mundo acomodado com a situação. Não é verdade. Você teve um conjunto de iniciativas políticas no último período, não só de mobilizações simbólicas de rua, mas, por exemplo, campanhas como é o Bolsocaro, colagens nos muros do Brasil inteiro, com vídeos que foram divulgados nas redes sociais, um conjunto de disputas, inclusive de valores, de interpretação da pandemia, de mobilizações virtuais, que foram feitas nesse período. É claro, estão longe de ser suficientes para alterar a correlação de forças e para derrubar o governo Bolsonaro. Para isso, a gente vai precisar de um nível de mobilização de rua maior. Toda a questão é avaliar em que timing, não é uma decisão fácil, mas em que timing é possível fazer isso sem colocar milhões de pessoas num risco muito grande, né? Então, esse é o debate que está sendo feito. Eu não acho que há um problema de fundo de indisposição de mobilização. Eu acho que hoje, por exemplo, no grau que nós estamos hoje, se chamasse mobilizações, mesmo que o movimento social tomasse a iniciativa, elas não tenderiam a ser cheias, porque a percepção de risco é mais ou menos geral na sociedade. Agora, num momento em que se abra uma janela melhor em relação às condições sanitárias, eu acredito que existe caldo e clima na sociedade brasileira para fazer mobilizações de massas, e acho que uma parte importante da população responderia a um chamado, a uma convocação feita pelos movimentos sociais para ir às ruas. Boulos, em várias entrevistas que você deu, você enfatizou muito a importância de se criar uma plataforma, um conjunto de questões importantes para formar um projeto de frente para derrubar o governo. E aí eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Que seria o seguinte: primeiro, qual o tamanho dessa frente, né? Qual o espectro dessa frente? Depois, quais são os pontos que você acha que são inegociáveis, ou seja, que são questões de princípio para o pessoal, por exemplo? Eu acho que aí, Andréa, a gente tem que diferenciar dois tipos de frentes. Existe uma frente que é uma frente agora, por exemplo, de luta pela vacina, de luta pelo auxílio emergencial, contra a fome, de luta pelas liberdades democráticas diante das ofensivas do bolsonarismo e de milícias para tentar esgarçar o pouco que existe de ambiente democrático no Brasil, né?
esse tipo de frente, em torno de pautas concretas, eu acho que cabe todo mundo que concorde com as pautas. Então, se tem setores, inclusive de centro, o Fernando Henrique Cardoso, quem quer que seja, que está defendendo as liberdades democráticas e é contra o golpismo do Bolsonaro, muito bom. É melhor que ele esteja do lado de cá do que do lado de lá. Ajuda a isolar o bolsonarismo. Então, eu acredito numa frente a mais ampla possível em torno das liberdades democráticas, em torno do enfrentamento ao negacionismo, da defesa da saúde pública. Essa é uma das frentes. Outra coisa é frente eleitoral. Numa frente eleitoral, aí pensando 2022, você não coloca só numa eleição contra quem você luta ou contra o que você luta. Numa eleição, você tem que apresentar um projeto para o país. E aí, não tem nenhum nível de identidade entre o nosso projeto do PSOL e o projeto progressista da esquerda brasileira, com o projeto da direita liberal, centro-direita, ou como quer que queiram chamar. Porque aí tem um corte muito direto, que é a agenda econômica neoliberal. Em relação ao tema da agenda econômica, PSDB, DEM, todos eles que estão com as suas contradições com Bolsonaro, votaram alinhadíssimos com Bolsonaro e com Guedes desde o início do governo, pela reforma da Previdência, pelos cortes, inclusive pelo fim do auxílio emergencial de R$600. Então, não existe programa comum com esse setor da sociedade. Então, a frente que eu enxergo do ponto de vista eleitoral para 22 é uma frente da esquerda, é uma frente progressista, né? É uma frente que tem que ter aí duas linhas, não só o enfrentamento ao bolsonarismo, mas a apresentação de um projeto para o país que derrote a agenda neoliberal, que revogue o teto de gastos, que proponha um plano de investimento público em obras, em infraestrutura, em saneamento básico, em moradia popular, para a geração de emprego e renda no país, que defenda o SUS e retome o investimento no SUS em educação pública, em ciência e tecnologia, em pesquisa, em programas sociais. Aí você tem uma frente mais delimitada do que uma frente que agora se faça, por exemplo, para defender a democracia ou questionar o negacionismo do Bolsonaro. Deixa eu pegar uma carona logo nessa questão que a Andréia levantou, da frente para 2022, justamente em função da magnitude dessa tarefa que eu acho que espera, enfim, aguarda quem se eleger em 2022, que eu espero, sinceramente, que seja um projeto de esquerda. A minha pergunta é a seguinte: não seria o caso, né, dentro desse projeto mais amplo de reconstrução do país, considerando essa catástrofe que é o governo Bolsonaro, considerar a possibilidade de lideranças, por exemplo, como você, como Haddad, se candidatarem ao Congresso para formar uma bancada progressista de peso, bastante robusta, né, que consiga se contrapor a bancadas com propostas mais atrasadas? Não seria o caso, então, de lideranças desse peso irem se candidatarem ao Congresso em vez de se candidatarem a governos nos estados, para fortalecer esse projeto mais amplo de reconstrução do país pela via da esquerda? Olha, Cristina, eu acho muito importante que a gente aumente a nossa representação parlamentar em 2022, para enfrentar a agenda do atraso no Congresso Nacional. E eu acho que a esquerda tem excelentes nomes e vai construir outros tantos daqui até 22, e a gente tem que ter um foco nisso. Mas eu acho igualmente importante a disputa dos governos estaduais. Se a gente olhar, não existe, inclusive, a possibilidade de uma vitória nacional sobre o bolsonarismo sem você ter palanques fortes, candidaturas com possibilidade real de ganhar em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, na Bahia, nos estados mais populosos do país. Essas candidaturas ao governo, né, além do que significam no enfrentamento à direita local, por exemplo, aqui em São Paulo, para acabar com a hegemonia tucana de 30 anos, que faz com que o estado mais rico do Brasil seja também um dos mais desiguais do Brasil, não tenha políticas sociais, não tenha programas sociais, mas, para além disso, é essencial para que a gente tenha um apoio forte, palanque forte para uma vitória sobre o Bolsonaro em nível nacional.
eu acho difícil colocar numa balança o que é mais importante entre um e outro. Eu acho que ambas as tarefas em 2022 são importantes para a gente mudar a agenda política do país. O Guilherme, quero voltar à questão da pandemia e a normalização da vida, quando e como. Uma questão que deve estar se colocando para vocês no MTST, na Frente Povo Sem Medo, questão das aulas. Porque as pessoas mais pobres que estão em escolas, cujos filhos estão em escolas públicas, essas crianças geralmente se alimentam nas escolas, comem lá. Então, além do que, os pais dessas crianças têm muita dificuldade em ter home office, trabalhar em casa. Então, a falta as escolas públicas fechadas trazem transtornos muito grandes, muito maiores do que os que sofre uma família de classe média. No entanto, há essa questão de que você, enfim, não tem sentido jogar alunos e professores numa situação de risco. Como é que vocês estão vendo? Porque eu imagino que os ativistas, militantes do MTST, têm filhos que estão em escolas públicas, na maior parte dos casos. Quer dizer, e essas crianças também comem na escola. Além da parte de estarem aprendendo lá. Muitas não têm computador. Se bem que computador já é a coisa mais difundida. Mas nem todos podem acompanhar as aulas por computador, como meninos de classe média alta acompanham. Então, é uma encrenca, é um problema, realmente. Quer dizer, pelo lado do ensino, pelo lado da alimentação, pelo lado de que eles não têm, eles ficando em casa, como é que, enfim, tem uma vida muito complicada para a família e para eles próprios. Como é que está esse debate? Como é que está esse drama na base do MTST? Cid, esse é um drama real, né? Você, inclusive, muitos pais e mães não têm com quem deixar seus filhos, porque estão trabalhando, e a escola era o espaço, inclusive, disso. Tem o tema da segurança alimentar que você levanta e tem o tema pedagógico. Agora, se nós estamos nessa situação hoje, é importante lembrar, é porque não só o governo federal, mas boa parte dos governos estaduais e municipais não fizeram a lição de casa básica, que era dar condições de ensino à distância iguais desde o início da pandemia. Você pega países como a Coreia do Sul, Cid, que distribuiu não só equipamentos eletrônicos, como pacotes de internet para todos os estudantes que não tinham acesso. E, com isso, igualou as condições de acesso ao ensino remoto e diminuiu muito a perda pedagógica, para ficar nesse aspecto da perda pedagógica. Se a gente pegar o aspecto da alimentação, né, houve programas, lamentavelmente insuficientes, de distribuição de cesta básica e cartão merenda para crianças em várias partes do país. Só que isso não foi universalizado no Brasil inteiro. Isso aconteceu em outros países também. Muitas crianças têm a alimentação escolar como a principal refeição do dia. Então, se você tem as escolas fechadas, você teria que assegurar uma contrapartida, seja em dinheiro, com um cartão merenda, seja com uma cesta básica reforçada que compensasse, desse as condições para que essas crianças comessem em casa aquilo que antes elas comiam na escola. O que não dá, Cid, é para você ter um retorno às aulas a qualquer custo e sem as condições necessárias. Eu vou te citar um exemplo trágico que aconteceu mês passado aqui em São Paulo, de uma amiga nossa, companheira do MTST, inclusive. Ela é enfermeira e a mãe dela professora de educação infantil numa creche em São Paulo. Em fevereiro, retomaram as aulas. A mãe dela era grupo de risco, teve que retomar, se contaminou pela Covid. Lamentavelmente, foi um quadro muito grave. Em poucos dias, ela morreu. E, nesse meio tempo, passou a Covid para o marido, que 2 semanas depois também morreu. Ou seja, essa minha amiga, que é, enfim, uma ativista do movimento, perdeu pai e mãe em 15 dias, pela irresponsabilidade do governo de abrir as escolas a qualquer custo, sem as condições necessárias. Você tem que assegurar vacinação, né, para os profissionais de educação, você
você teve um ano para poder fazer adaptação nos prédios escolares, para aumentar a ventilação, para permitir que as salas de aula tenham maior distanciamento, para permitir 25% das escolas brasileiras não têm abastecimento de água regular. Como é que você vai fazer um retorno nessas condições com a pandemia galopante que nós temos hoje? Então, é um problema crítico, você tem toda a razão quando levanta as dificuldades, elas são sentidas no dia a dia, sobretudo por quem tem menos recursos nas periferias. Você precisa encontrar soluções, porque o cartão alimentação ou a distribuição de cesta básica é uma delas. Outra solução necessária é a adaptação dos prédios escolares, a vacinação dos professores para melhorar, para tornar mais rápido a possibilidade de retorno, e a distribuição de pacotes de internet e equipamentos adequados para as crianças e jovens terem aula online, ao menos durante esse período. Isso teria minimizado a tragédia educacional que a gente está vivendo. Antes de entrar o próximo, eu quero só lembrar, eu ouvi uma proposta que me pareceu muito interessante. Praticamente todas as escolas da rede pública têm infraestrutura de cozinha para alimentação, tem funcionários. Seria uma coisa não tão complicada que essas escolas oferecessem refeições, não o pessoal comer lá, que aí teria aglomeração, mas distribuindo quentinhas, entende? Porque estão muito diversificadas do ponto de vista geográfico, entende? Tem uma infraestrutura, tem um pessoal qualificado, isso ajudaria muito, inclusive, não só os pais dos alunos, as famílias, mas aberta à população em geral. Você distribui a quentinha, e me parece uma coisa interessante. Isso não foi pensado, pelo menos eu não vi em lugar nenhum, como uma política pública que não era tão complicada assim de implementar, até pela capilarização dessas escolas. Não, nós, só, se me permite, Cid, nós defendemos isso. Foi uma das pautas, uma das bandeiras que a gente tem defendido. É isso que você falou, as escolas estão capilarizadas em praticamente todos os bairros periféricos, todas elas têm cozinhas bem equipadas. Inclusive, o projeto que nós estamos fazendo hoje pelo movimento social das cozinhas solidárias do MTST, que estão em várias comunidades do Brasil, fazendo justamente isso, levando quentinhas, 100, 200 refeições diárias de almoço para as pessoas que não têm, ele está sendo feito, é um movimento social fazendo o que o governo não faz, com zero de recurso público, com mais precariedade, baseado só na solidariedade. Se isso fosse uma política pública baseada nas escolas, nessa capilaridade, a gente estaria hoje reduzindo drasticamente os casos de insegurança alimentar, o número de pessoas com fome no Brasil. Boulos, eu queria que você considerasse essa questão da relação entre a luta eleitoral e as lutas sociais. Né? Considerando a rejeição crescente ao Bolsonaro, você não acha que está se desenhando, no nível das forças de esquerda, ou pelo menos em algumas lideranças, uma orientação de tentar retomar aquela política conciliatória anterior ao ascenso do Bolsonaro, né, e que foi caracterizada pelo André Singer como reformismo mole? Né? Não há uma tendência, até porque a rejeição ao Bolsonaro está crescendo muito, em voltar a oferecer essa receita que, se confirmar essa orientação, né, aproximação com Renan Calheiros e outros tipos de sinais que a gente vê por aí, né, na medida em que você não tem um movimento social ascendente, isso não poderia nos levar de novo a reproduzir os impasses que, afinal de contas, forneceram munição para que lideranças como o Bolsonaro pudessem ascender? Olha, Daniel, eu vejo também esse risco. É evidente que hoje todos os progressistas brasileiros, e, aliás, a enorme maioria da população brasileira, tem como grande prioridade, quando pensa nas eleições de 2022, tirar o país desse pesadelo, né? Derrotar o Bolsonaro, e esse é o grande foco. Mas eu concordo muito contigo que este foco, que é correto, não pode
fazer com que não seja debatido um programa, um projeto para o país, e que se leve ali a uma espécie de um vale tudo contra o bolsonarismo e tal. Então, se alia com todo mundo, faz um programa totalmente diluído, porque vai chegar em 2023, pode até ganhar a eleição, mas não vamos ter um problema crônico. Quero dar um exemplo muito concreto aqui, que é a política econômica, novamente a agenda econômica. Quem pegar o Brasil em 2023 vai pegar um país destruído, vai precisar de um plano de reconstrução nacional com ousadia. Não tem aquela situação que você teve, inclusive durante os governos Lula, na primeira década desse século, que é aquela situação de que você tem um crescimento econômico importante, 4% ao ano, e que, a partir disso, você podia fazer política social com manejo orçamentário, no que o André Singer definiu como o ganha-ganha, né? Você podia fazer políticas sociais, programas sociais, sem mexer nos privilégios do andar de cima. A situação do Brasil hoje é outra. O Brasil de 2023 não será o Brasil de 2003. Né? Nós vamos ter um país destruído, na recuperação de crise econômica mais lenta da sua história, com o pior nível de investimento dos últimos 50 anos. Para que possa começar a tirar o Brasil do atoleiro, vai ser preciso fazer políticas distributivas e mais ousadas. Vai ser preciso revogar o teto de gastos. Vai ser preciso colocar na agenda econômica ampliação da base monetária, emissão de moeda, como o mundo todo está fazendo. Né? Vai ser preciso colocar no debate público reforma tributária progressiva, como a América Latina inteira está fazendo. Taxação de grandes fortunas hoje está em debate no Congresso da Colômbia, que é um governo de direita. Está em debate no Congresso do Chile, que é um governo de direita. Foi aprovada na Argentina, foi aprovada na Bolívia. Não é por acaso. É porque existe o conflito distributivo no centro, que para você poder fazer as políticas de recuperação, de geração de emprego e renda, vai ser preciso travar alguns enfrentamentos. E é importante que esse debate seja trazido. Inclusive porque, no contexto da pandemia, apesar dessa destruição geral que você se refere, está havendo simultaneamente uma radicalização da concentração de renda. Lucros claro. extraordinários. Surgiram novos bilionários durante a pandemia aqui no Brasil. Saiu mês passado a famosa lista da revista Forbes, e o Brasil ganhou milhões de famintos e um punhado de bilionários. Né? Então, assim, não tem como. Eu estou convencido de uma coisa, Daniel. Não vai ter como falar em recuperação econômica, falar em redução da pobreza, falar em retomada de programas sociais sem tocar no conflito distributivo, sem tocar a fundo no tema da desigualdade. E esse debate nós precisamos fazer. É um debate programático para 2022, porque senão fica uma coisa totalmente diluída só no antibolsonarismo e para aí. É claro que o antibolsonarismo tem que ser o nosso centro. Se ele chegar até 2022, nossa meta central tem que ser derrotá-lo, mas nós precisamos também dizer como e o que é que nós queremos fazer. Eu vou pegar carona nesse último pedacinho que você falou aí, que em cima do discurso que o presidente dos Estados Unidos fez anteontem. Um discurso justamente pegando nesse eixo que você está levantando. E ele não é uma pessoa, está longe de ser uma pessoa de esquerda. Né? Então, são trilhões de dólares na economia, criou um novo padrão de intervenção do Estado na economia, educação, saúde, taxação de grandes fortunas até 40%, olha só, até 40%, né? E um enfrentamento muito severo na questão dessa concentração de renda que ele levantou, não sei se você... Enfim, o discurso dele foi extremamente enfático. Né? Então, assim, quer dizer, esse discurso que você está levantando, ele está em cima da hora e ele facilita para a esquerda, no Brasil, a gente solidificar uma frente grande, mais robusta, trazendo para cá, inclusive, outros setores mais progressistas, mas não de esquerda, né, que queiram trabalhar essa questão econômica, do mesmo jeito que lá. E o enfrentamento não vai ser fácil. Como é que você vê isso? Quer dizer, voltando à primeira pergunta, né, o espectro
dessa frente? Quem que a gente pode trazer? Eu acho que nós temos que buscar trazer todos aqueles que tenham um compromisso, não só com a derrota do Bolsonaro, mas com a construção de uma outra agenda para o Brasil. Eu levantei aqui alguns pontos, digamos, mais emergenciais dessa agenda, que tem a ver com geração de emprego, com tirar 19 milhões de pessoas da fome. É o ponto de partida de qualquer agenda de combate às desigualdades. Mas nós podemos levar esse debate adiante, inclusive trazer o tema do modelo de desenvolvimento. Pegue a situação, o Brasil vive nas últimas décadas um processo perverso de reprimarização. Nós somos hoje a fazenda, o celeiro do mundo, exportando minério de ferro, soja, milho, carne, um processo de desindustrialização grave e gradual no país, indústrias fechando todos os meses, país na divisão internacional do trabalho cada vez mais regredindo a uma espécie de neocolônia, está exportando até gado in natura, gado vivo. Estava conversando com o pessoal do movimento sindical lá no Rio Grande do Sul, sendo que o Porto do Rio Grande do Sul está exportando gado vivo. A que ponto se chegou? E junto a isso, uma agenda, um contraponto a isso, a necessidade de uma agenda de investimento em ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, a necessidade de pautar um modelo de desenvolvimento com uma preocupação ambiental profunda, que seja de crescimento econômico, de combate às desigualdades, mas sustentável ambientalmente, colocando o tema de zerar as metas de emissão de carbono, colocando o tema de transição de matriz energética para energias limpas, com a superação dos combustíveis fósseis, transição dos modais de transporte cada vez mais para o modal hidroviário. O Brasil é o maior potencial hidroviário do mundo e transporta 90% das suas mercadorias por rodovia, pelo lobby do petróleo e da indústria automobilística. Tem uma série de debates de modelo de desenvolvimento que nós temos que trazer à tona, uma vez que esse projeto naufragou. Acho que mais do que nunca vai estar evidente para o país, agora já estará nas eleições de 2022, que o neoliberalismo produziu um desastre social, econômico e humano no Brasil. Eu queria só uma pequena observação do Boulos a respeito da comunicação, porque eu acho que a eleição passada já mostrou a importância da comunicação digital. Eu acho que em 2022, a eleição passada que eu falei, 2018, 2022, isso vai se dar ainda de forma mais exponencial. Considerando que na campanha do Boulos para prefeito houve essa preocupação, de trabalhar mais esse universo da comunicação digital, eu queria uma rápida apreciação dele sobre a necessidade da esquerda se preparar para essa guerra no campo da comunicação digital. A impressão que o governo Bolsonaro está se esfarelando é uma impressão que está crescendo. Há elementos aí, como a CPI no Senado, surgiu uma nova leva de documentos, de publicações da Intercept, inclusive falando no morador da Casa de Vidro. Você seria capaz de fazer uma previsão de como a gente vai estar daqui a 6 meses? Eu vou começar com essa e depois respondo a da Cristina. Assim, é impossível no Brasil de hoje fazer a previsão das próximas 6 semanas, quiçá dos próximos 6 dias, quanto menos dos próximos 6 meses. Mas, sim, eu acho que tem uma tendência consistente, do meu ponto de vista, que aponta para alguns caminhos. O agravamento da crise econômica, porque não tem nenhuma medida sendo pensada ou tomada que aponte para essa saída. Nós podemos viver, inclusive, um cenário de convulsão social no Brasil nos próximos meses. Em relação à crise sanitária, que parece, no meio dessa tragédia, 400 mil mortos, mas, ao menos, com o avanço da vacinação sobre o grupo de risco, se a gente olhar o padrão dos demais países, no mínimo, algum grau de contenção. Hoje nós temos uma pandemia ainda descontrolada no Brasil. A pandemia não acaba esse ano no Brasil, mas ter algum grau de contenção e de controle da pandemia, isso é possível.
mas isso não vai significar uma recuperação econômica por uma série de razões, inclusive pelas medidas do governo. E o desgaste político do Bolsonaro, um cenário de CPI da pandemia, a possibilidade, eventualmente, de retomada de mobilizações massivas nas ruas do país. Eu acredito, de fato, de que nós podemos trabalhar com a perspectiva de ter um processo de impeachment, né, ainda em 2021. Não é fácil, depende de um conjunto de fatores, depende do centrão descolar, mas eu acho que existe caldo real com Bolsonaro indo ladeira abaixo disso acontecer, porque tem um sentimento na sociedade muito forte de que ele é responsável pelo cenário crítico que a gente está vivendo. Agora, em relação à questão da Cristina, eu acho essencial, Cristina. É muito bom que a gente termine o bate-papo com ela, porque para deixar também uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Veja, em 2018, eu fui candidato a presidente naquela eleição, o que você sentia é que era uma disputa do digital contra o analógico. E a campanha do Bolsonaro era numa frequência e numa linguagem, e todas as outras, incluindo a nossa, eram em outra, né? Ali teve um envolvimento, é claro, recomendo para quem tem oportunidade de ler o livro Os Engenheiros do Caos, que mostra como a extrema-direita internacional arquitetou isso, muita grana, com profissionalismo, com técnicas de algoritmo, né? Mas eles entraram na frente e conseguiram ganhar uma eleição com técnicas que foi as que o Trump ganhou nos Estados Unidos, que foi as que o Salvini ganhou na Itália, que foi a que a extrema-direita ganhou, o Orbán na Hungria, que eles ganharam no mundo todo, né? Saindo daquela eleição, a gente saiu com a necessidade de dizer, porra, tá errado. Se a gente continuar assim, se seguir desse jeito, nós vamos perder todas as próximas, né? Então, a gente criou um grupo para refletir sobre comunicação digital, para refletir sobre o que foi, inclusive, os mecanismos que eles utilizaram. E a gente conseguiu, na eleição de 2020, ter, aqui em São Paulo, um exemplo muito interessante que seja um ponto de partida para a gente pensar a maneira como a esquerda possa atuar em 2022. A gente não ganhou a eleição aqui, mas a gente teve o maior engajamento de rede, a gente derrotou o candidato do Bolsonaro, que o Gabinete do Ódio baixou aqui para trabalhar, e foi uma série de linhas e de orientações, né? Inclusive, se construiu aqui o Gabinete do Amor, que era um grupo de designers, memeiros, ativistas de rede social, tuiteiros, voluntariamente se organizaram em contraponto ao Gabinete do Ódio, fizeram um Gabinete do Amor, que foi o elemento chave para a comunicação da nossa campanha. O que teve? Teve, assim, a gente não pode ficar, e essa é uma coisa que tem que ser um aprendizado, nós não podemos ficar naquela linguagem pregando só para convertido, que a esquerda às vezes adora, porque é uma zona de conforto, falando para nós mesmos, né? E sem a disposição de furar a bolha. A gente tem que aprender a utilizar alguns recursos de rede, porque às vezes o nosso discurso é chato, é quadrado, é excessivamente denso. Nós temos que saber usar de leveza, usar de humor, usar do meme. Isso não significa rebaixar, ou muito menos entrar em fake news. Nós não fizemos uma fake news da campanha inteira, né? Mas fizemos um monte de meme, lidamos com humor, dialogamos, furamos bolha, dialogamos com gente diferente. Teve um quadro da nossa campanha que eu fui lá, eu ficava dentro de um carro na Avenida Faria Lima, e a equipe abordava alguém, a pessoa começava a falar, o Boulos é um invasor, é não sei o quê. E eu saía do carro para ir conversar com a pessoa, né? Então, isso foi quebrando estigmas, preconceitos e nos permitindo dialogar com muito mais gente. Eu nunca imaginei na vida, mas eu fui jogar jogo de internet Among Us com influenciadores de rede, com o Felipe Neto e com um grupo de influenciadores. E o quanto isso significou de fazer uma ponte com uma juventude de 16 a 20, 25 anos, que não queria ouvir um discurso político tal, no sentido tradicional, e foi importantíssimo. Eu acho que nós temos que ter esse aprendizado de técnicas, de metodologias, de capacidade de diálogo, de adequação
da forma como a gente fala, isso não significa abrir mão de nada do que a gente acredita, de nenhum princípio, de nenhum ponto de programa. Isso significa a gente ter a capacidade de transmitir aquilo que a gente acredita de uma forma diferente para as pessoas. E se a gente não for capaz de fazer isso em 2022, a gente pode sofrer os mesmos problemas de frequência distinta que nós sofremos em 18. Legal, obrigada, Boulos. Bom, pessoal, está chegando ao final aqui. Obrigadão, Boulos. Forte abraço. Até a próxima. Obrigado, Cid. Obrigado, Daniel. Obrigado, Cristina, Andréa. Satisfação estar com vocês aqui no Rebeldes.